Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Carol Ambrosio e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou voltando aos poucos para gravar, tava tendo uns meses complicadíssimos, não tava dando, não tinha luz, não tinha organização, tava tentando montar um cenário um pouquinho melhor para gravar os vídeos, mas enfim. Vamos lá, que eu tenho uns 20 livros para falar hoje, todas as leituras que eu fiz esse trimestre, janeiro, fevereiro, março. Vamos começar. Eu acho que eu vou falar em ordem que eu li, porque assim é mais fácil quando eu tô olhando aqui na minha planilha, beleza? Então vamos para a primeira leitura do ano, que foi uma leitura do Kingo. Ai, peraí, deixa eu segurar diferente. Pronto. Eu sempre enrolo pra ler os livros dele, eu tenho um monte aqui que eu quero ler. Mas, né, eu falei, quer saber, eu vou começar o ano já lendo um livro dele, porque eu sei que eu sempre enrolo e que eles sempre me assustam. Não assustar de, ai, terror, assustador, mas um susto de... Meu Deus, eu vou ter que ler um livro dele. Enfim, o livro da vez foi A Zona Morta, eu dei 4 estrelas, eu gostei muito. Ele é mais devagar, assim, né, ele é mais lento, mas os livros do King tendem a ser mais lentos. Eles trabalham bastante o desenvolvimento do personagem e tudo mais. E esse daqui não foi diferente, eu gostei bastante. A gente acompanha um carinha que acaba sofrendo um acidente e aí ele fica em coma, sei lá, 4, 7 anos, 14? Não lembro quanto que ele fica. Eu não lembro. Mas quando ele volta, ele começa a ter vislumbres, seja do passado ou do futuro, coisas que podem acontecer não só com pessoas, mas também dependendo do objeto que ele encosta. E é bem legal. Que demais! É uma jornada, né, de acompanhar esse carinha e várias coisas acontecem. Ao mesmo tempo que tudo acontece devagar, muita coisa acontece. Eu só não dei 5 estrelas porque tinha uma parte que fica acompanhando um político lá chato e aí tem que ficar vendo a história de vida do político que não sei o que e eu não me interessei. Mas de todo o resto, achei incrível, incrível. Super recomendo esse livro dele. E nem é um dos maiores. Eu falando que não é nenhum dos maiores, mas é tipo 400 e tantas páginas. Vale a pena. Esse aqui vale a pena. Enfim, vamos para o próximo. O segundo livro que eu li esse ano, não tenho ele físico, porque eu li pelo Kindle, que é The Answer is No, do Frederick Backman. O Frederick Backman é um dos meus autores favoritos, se não o meu autor favorito. Eu amo tudo que ele escreve. Eu acho que faltam o quê? Uns 3 livros pra eu já ter lido todas as obras dele? Provavelmente. Mas enfim, essa história aqui, ela é bem curtinha. Eu acho que ela mal tem 100 páginas. É muito fluido, muito gostoso. Ela me lembrou um pouco as vibes do Ursinho Pooh. Não sei se vocês vão me entender, mas eu e a minha mãe somos um pouco fãs do Ursinho Pooh, gostamos bastante, tem até uma tatuagem. Tipo, ele solta várias frases, assim, emblemáticas e que acabam sendo bem famosas. E elas parecem meio bestas, meio óbvias, meio, né? Mas quando você presta atenção, tem umas reflexões profundas nelas. E aí é a mesma coisa com esse livro. Ele é meio engraçado, às vezes parece até bobinho, leve, mas aí quando você presta atenção no que você tá lendo, você começa a tirar um monte de reflexão dessa história. E é só sobre um carinha num apartamento que gosta de ficar sozinho, não gosta de interação com as pessoas, e aí ele acaba sendo colocado no meio de uma situação que aconteceu no prédio, e ele tem que resolver, e ele começa a interagir com todo mundo, sendo que ele não gosta. E aí temos várias reflexões sobre a vida no meio de tudo isso, e aí é só. Essa é a base, super recomendo. Na real, eu recomendo tudo dele, tudo. Amo demais. Dei 5 estrelas. Vamos para o próximo. O meu começo de ano foi maravilhoso, porque o terceiro livro que eu li foi um romance, e eu dei 5 estrelas e favoritei. Eu tô passada, chocada. O romance da vez é Nate Contos, da Emily Henry. Eu já tinha lido outro livro dela e tinha gostado. Eu acho que eu dei 3,5 ou 4 estrelas pra leitura de verão. Só que, pra quem não sabe, eu não gosto de romance. Seja pra assistir, seja pra ler. Não é o meu gênero favorito, nem o meu segundo, nem o meu terceiro. Mas eu sou alguém que está sempre querendo se colocar em situações desconfortáveis para eu aprender, absorver coisas novas e consumir coisas fora da minha casinha, entendeu? Então eu sempre tento alguns livros de romance todo ano, porque eu sempre acabo encontrando algum muito bom. E esse foi um deles. Cara,
Eu marquei tanta coisa, e eu não sou de marcar tanta coisa assim nos livros, não é muito a minha vibe leitora ficar marcando tudo. Mas eu grifei tanta coisa, né, guardei tanta coisa, tantas citações que me fizeram refletir sobre coisas que ou eu já pensava, ou, né, nunca me passou pela minha cabeça, mas que eu concordo e que eu nunca tinha pensado em falar desse jeito, em me expressar dessa forma. Eu encontrei formas diferentes de expressar coisas que eu sentia, que eu não sabia que eu poderia me expressar assim, entendeu? Amei, gostei muito da personagem principal, me identifiquei bastante, gostei muito do carinha principal, queria colocar ele num potinho, o que é bem difícil se você me conhece, mas se você quer um romance e se você ainda não leu esse, porque eu acho que quem gosta de romance com certeza vai ter lido esse, fica a recomendação. Esse daqui é muito bom, de verdade. Ah, e tem mais uma coisa, eu tenho problemas com cenas calientes, né? Não funciona pra mim, geralmente eu acho tudo cringe, não vai, não desce. Mas essa autora é uma que, ó, eu gostei. Ela arrasou. Muito bom. Tá de parabéns. E daí, eu fiz uma leitura em conjunto com a minha amiga. E eu falei, não, ó, você escolhe aí um romance assim pra gente ler. Esse ano eu tô disposta a sair do meu conforto, então vai escolhendo aí e a gente só lê. Aí ela escolheu. Aí a gente leu. Que foi Checkmate da Ali Hazelwood. Ai, que preguiça. O outro foi ótimo, né? Agora esse aqui, chato. Eu já li um outro da Ali Hazelwood e eu gostei, que foi O Amor Teoricamente. Acho que sim. Acho que eu dei 4 estrelas pra ele. Agora esse aqui, 2 estrelas e meia. A experiência de ler com a minha amiga e o rolezinho que a gente fez na casa dela, né? Bebendo, comendo, fofocando, foi ótimo. A experiência foi ótima. Mas a leitura foi um porre. Não me interessa, não gostei, não me conectei com ninguém, achei todo mundo chato e eu não gosto de xadrez. Então aí complica ainda mais, entendeu? Pelo menos esse livro não é problemático, entendeu? Mas eu achei chato. Então assim, se você gosta de romance, se você gosta de xadrez, eu acho que esse vai ser um ótimo livro pra você. Mas não foi para mim, nem um pouco. Mas tá tudo bem. Vamos para o próximo. O quinto livro que eu li esse ano foi The Broken Girls, da Simone St. James. Eu tenho um outro livro dela aqui, que eu amei. Ela escreve geralmente suspenses que brincam um pouco com o sobrenatural, com o terror. Não é nada muito pesado, assustador, mas ela mergulha o pezinho nessas áreas. E esse aqui tem 2 linhas temporais. A maioria dos livros dela, na real, tem 2 linhas temporais. Mas nesse daqui a gente acompanha, tecnicamente nos dias de hoje, uma jornalista que perdeu a irmã quando ela era pequena no terreno de uma escola que estava abandonada, num internato. E aí na outra linha temporal a gente acompanha 4 estudantes dessa escola quando ela ainda estava aberta, nos anos 50 mais ou menos. O suspense é incrível, a escrita eu acho ótima, é bem trabalhado. Se eu não me engano, eu dei 4 estrelas pra esse livro, eu gostei bastante. E é um que eu recomendo. O próximo livro que eu li foi Saltwater, da Katie Hayes. Eu acho que assim fala o nome dela. É um lançamento desse ano. Eu, consegui o e-book pra ler. E é um suspense, é um mistério. É chato. Dei 2 estrelas e meia. A história aqui é sobre uma família rica que vai passar férias na Itália e eles são insuportáveis e tem vários segredos a esconder. E aí tem uma menina que é tecnicamente pobre, mas tá lá com eles, que não sei o que, e aí ela tem algum envolvimento com esse segredo do passado. Eu estou desenvolvendo uma grande preguiça de acompanhar histórias sobre gente rica sendo insuportável e carregando segredos do passado. Preguiça. E eu ainda li o segundo livro esse ano que tem a mesma ideia. Não sei porque que eu tô fazendo isso comigo, mas enfim. Se você gosta de história assim, talvez você goste desse, mas só que, não lançou ainda aqui no Brasil. Vamos para o próximo.
O próximo livro é um livro de terror um pouco extremo, que é Brother, da Anya Alborn. Não sei pronunciar o sobrenome dela, mas né, vai estar aqui pra vocês. Como eu falei, é um livro de terror um pouco extremo. E a vibe desse livro é como se você acompanhasse a família do massacre da Serra Elétrica, sabe? Só que o personagem principal não gosta do que ele faz. E a ideia, na real, é ser mais um estudo de personagem, um estudo de personagens, né? Porque às vezes a gente tem umas perspectivas diferentes do que o nosso personagem principal. E é bem triste, é um pouquinho pesado, não é pra todo mundo. Eu acho que você precisa estar com a cabeça certa pra ler esse aqui, mas eu gostei pra caramba. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu me surpreendi bastante. Fica a recomendação se você estiver disposto a, ler em inglês e ler um livro de terror sobre a família do massacre da Serra Elétrica. Não é exatamente sobre eles, tá? Mas é pra vocês terem a referência do que vocês podem encontrar nessa família. Vamos então para o próximo livro que eu li no ano, que foi O Impulso, da Song Hwan-pyun. Até que eu acertei o nome. É da mesma autora de Amêndoas, um dos meus livros favoritos da vida, que vai aparecer aqui depois, porque eu fiz uma releitura. Mas agora a gente vai falar desse. E primeiramente, olha essa capa aqui. Puta que pariu, coisa linda. Não é mesmo? Eu adoro as capas dessa autora, a artista que faz isso aqui. Eu esqueci quem é, mas ela é muito boa. Lindo. Mas enfim, né, do que se trata esse livro aqui novo da autora de Amêndoas? A gente acompanha esse carinha aqui, não vou lembrar o nome, eu sou péssima com nomes, não me peçam pra lembrar o nome de nenhum personagem, no momento em que ele tá com depressão, ele tá quase tirando a própria vida e ele não tá bem, ele não tá mais junto com a mulher dele, ele não tá vendo a filha direito e ele não tá bem. Mas aí depois de um dia lá específico, ele decide começar a mudar algumas atitudes bem pequenas dele, tipo, deixa eu ir ajeitando minha postura dia a dia, vou tirando foto, não sei o que, e aí ele vai encontrando formas diversas, pequenas, de se relacionar com as pessoas de novo, de enxergar a vida de uma maneira um pouco mais positiva. Não é 100% romantizado isso aqui, não é só, melhora, é bem até que real, tipo, altos e baixos, entendeu? Mas eu achei uma graça. Ela tem essa habilidade de tratar sobre temas sérios de uma maneira um pouco mais empática e leve, sabe? Eu dei 5 estrelas pra esse livro aqui, gostei demais, fica a recomendação, ainda mais se você gostou de Amêndoas. Daí o próximo também é um que eu tenho, né, a versão física, que é A Hora Morta, que é A Hora Morta da Emily Real, que é a mesma autora de Como Se Fôssemos Vilões. Deixa eu pegar minha edição porque ela é linda. É dessa mesma autora aqui. E esse é um dos meus livros favoritos da vida. Enfim, não estamos falando desse. Esse livro aqui, A Hora Morta, é bem curtinho, tipo, super curtinho, é uma novela. E ele meio que passa vibes de Scooby-Doo. É tipo um Scooby-Doo no cemitério, com um grupo de jovens adultos investigando um mistério que eles descobriram. Será que é sobrenatural? Será que não é? É essa vibe, só que assim, ele é tão curto que ele do nada acaba. Tipo, essa resposta acabou. Você fica meio... Então, tipo, eu dei 3 estrelas e meio porque eu gosto muito da escrita dela. E querendo ou não, eu gosto dessa vibe de Scooby-Doo. Mas, né, ficou faltando, parou do nada. Então, não sei se eu falaria pra você perder seu tempo pra ler, mas não é uma leitura ruim, não vai ser. É só... Tá, precisava? Depois desse suspense meio Scooby-Doo, eu li 2 livros de terror. Ou pelo menos pra mim são de terror. E um deles é brasileiro, que é do Rafael Montes, Jantar Secreto. Esse livro você precisa ter estômago pra ler, tá? Porque esse livro é exatamente sobre o que você acha que é.
E temos muitas descrições, muitas coisas acontecendo. E uma coisa que me deixou bem destruída não foi nem toda, né, o nojento, mas é o fato de que isso aqui pode muito bem estar acontecendo na vida real. Pelo menos, né, como ele retrata nessa história, tem muita coisa aqui que eu não duvido nada. Gente rica inventa cada coisa pra gastar seu dinheiro que a gente fica, né, chocada às vezes. Então, eu acabo nem duvidando que isso aqui pode até ser real. Não vou entrar em detalhes, é sobre o que você acha que é, mas, né... Mas eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas, achei muito legal. Fica a recomendação se você tiver estômago. Vamos para o próximo. O próximo livro, como eu falei, também é um de terror, e é um terror também um pouco mais gore, né? Porém, é um livro curtinho, que é Rest Stop, do Ned Cassidy. Eu já tinha lido um outro livro dele ano passado e eu amei, favoritei. Então eu quero ler todos os outros livros dele, só que não são tão fáceis assim de achar, porque ele não tem aqui, né? E eles são caros. Então esse aqui eu acabei conseguindo o e-book. E, cara, ele é legal, é um belo de um entretenimento, parece um filme, mas ele é ok. Não foi tão especial pra mim quanto o outro livro dele, mas eu dei 3 estrelas e meia. E é tipo, um carinha que tá passando por problemas pessoais, mas ele está indo visitar a tia-avó dele, a avó, a mãe, não lembro. Mas ele decide parar num grau da vida, né, americano, e ele fica preso no banheiro e coisas começam a acontecer com ele. É bem legal. Não vai ser pra todo mundo, mas eu me diverti. Só não é especial. Vamos para o próximo. O próximo livro que eu li é um suspense, mistério, e eu gosto muito dessa autora, que é a Janice Hallett. O livro em questão é The Twyford Code. E não tem em português também. Eu achei que ela tinha os livros dela aqui no Brasil, mas não tem. Era, na real, uma edição lá de Portugal. Mas tudo bem. Ela escreve mistérios de forma epistolar, com cartas, transcrições, mensagens, e-mails, blá 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 blá, entendeu? Sem usar, tipo, parágrafos, narrativas padrões normal. E ela é super inteligente nos mistérios dela. Muito inteligente, muito bem construído, a escrita é boa. Só que esse mistério aqui em questão eu achei chato. Eu não tava ligando, eu levei o quê? Quase 2 semanas pra ler esse livro, sendo que eu não levo tudo isso pra ler um suspense. E esse aqui é um carinha que não sabia ler, aí ele volta a aprender a ler, e aí ele quer desvendar um mistério lá do passado que ele viu com a professora dele para o filho, e ele começa a gravar e fazer essa investigação. Eu não sei se eu tô explicando direito, porque esse aqui é um pouquinho mais confuso pra explicar. Mas vá buscar os livros dessa autora, porque são, ó, muito bons. E aí eu esqueci de falar que eu dei 2 estrelas e meia pra ele. O próximo livro que eu li foi uma releitura de um favorito, que é Vilã da Vi Schwab. Eu peguei pra reler, né, porque eu tô há anos querendo ler a continuação, e eu, né, demorei para um caramba, porque eu li isso aqui em 2019, então eu já esqueci grande parte do porquê que eu gostava tanto. Aí eu peguei pra reler, pra ler o próximo. E eu vou já pegar o outro, que aí depois eu fico só segurando esse. Mas os dois foram 5 estrelas, já deixo avisado, 5 estrelas favoritado. Muito bom. Essa é a continuação, tá? Vingança. Mas eu vou ficar segurando o outro pra explicar pra vocês sobre o que é, caso você não conheça ainda. Vilão é uma fantasia urbana sobre 2 amigos que na época da faculdade descobriram uma forma de desenvolverem superpoderes. Só que aí no presente eles são inimigos mortais e um deles fugiu da prisão e quer, né, se vingar. É um livro sobre pessoas com poderes que são ruins. Ninguém é bom aqui, quer dizer, tem umas pessoas muito boazinhas, né, que você quer colocar num potinho, mas a ideia é acompanhar pessoas superpoderosas que são ruins, o que é muito legal. Tem vibes Dark Academia aqui, é um pouquinho de mistério, e ele é super fluido, super viciante, e não é longo, não é uma fantasia longa, e você pode só ler esse aqui, parar aqui, não precisa ler a continuação, mas a continuação é muito boa. Só quero falar que aqui no Vingança tem umas personagens femininas super legais que aparecem aqui nesse, e é muito legal acompanhar elas, não só os 2 amigos, é top.
Fica a recomendação. Depois de tudo isso, eu li uma farofada tóxica doida que a minha amiga falou pra eu ler porque ela achou que eu ia gostar, que foi A Toca das Raposas, da Anna Sokavik. Gente, eu sou muito ruim com o nome, puta que vergonha, meu Deus. É um livro sobre jovens adultos que fazem parte de um time, de um esporte que não existe na vida real, que foi inventado pra essa história. E todo mundo é despirocado das ideias, ninguém tá funcionando direito, todo mundo é doido, todo mundo faz coisa doida, tudo é descompensado, aí tem máfia no meio. Assim, é objetivamente ruim, mas eu me diverti, entendeu? Eu dei 2 estrelas e meia. Tem umas coisas bem que eu não consegui passar pano. Como eu já fui com a mentalidade de abraçar uma doideira, que a minha amiga me preparou pra isso, só me falou do que era, eu fiquei mais entretida, consegui, ler rapidinho, não me importar com tanta coisa, só, abraçar. Mas tem algumas coisinhas que não dá pra abraçar, tipo a escrita da autora que é bem mequetrefe. Mas tá tudo bem, é divertido. Não é uma recomendação, mas não é ruim. Daí eu fiz a releitura de um dos meus favoritos, que eu mencionei antes, que é Amêndoas. Eu amo essa capa. Eu amo essa capa. Amo ele ainda mais, depois de ter relido. E, cara, se você me segue, se você consome meu conteúdo, se você gosta de mim, você precisa ler esse livro. É muito bom. É um livro que eu acho que deveria ser leitura obrigatória pro pessoal do ensino médio. É uma lição de empatia. E, cara, amo, amo, amo. Daí eu li mais um suspense, que eu consegui o audiolivro de um lançamento desse ano, que é a Killing Code, da Kate Alice Marshall. É a mesma autora de O Que Está Lá Fora, um livro que eu gosto bastante. E aí eu, encontrei esse audiobook desse lançamento. Eu falei, cara, não, vou ler, gosto dela. Assim, o suspense é sólido, a escrita muito decente, mas volta para aquele tema daquele livro que eu também não gostei de suspense, que é sobre gente rica sendo insuportável e carregando o segredo do passado. Não funciona mais pra mim. Eu estou enlouquecendo, não acredito que eu tive que ler mais de um em menos de 3 meses sobre essa mesma vibe. Eu dei 3 estrelas pra esse aqui, porque, é melhor do que o outro, pelo menos, mas eu tô cansada de ler histórias sobre gente rica. Não estou na minha vibe pra isso, tô com preguiça. Se você gosta, eu acho que você vai gostar bastante desse, tá bom? Daí eu li meu último livro físico, que também é um brasileiro, A Palavra Que Resta, do Stênio Gardel. Eu tava há muito tempo querendo ler ele é curtinho, mas eu não pegava pra ler, não sei porquê. Mas agora eu li. É sobre um carinha que não sabia ler e decide aprender a ler depois de muitos anos, tipo, acho que uns 50 anos, pra conseguir ler a carta que o amigo dele deixou pra ele e ele nunca conseguiu ler. Esse livro é objetivamente uma obra de arte, muito lindo, muito tocante, muito bem escrito. Porém, entretanto, todavia, a forma como ele é escrito, a narrativa aqui, não funciona pra mim. Se você leu esse livro, você vai entender do que eu tô falando. Eu acho que faz super sentido ele ter escolhido escrever assim, por causa da história, mas infelizmente não funciona tanto pra mim. Mas então, objetivamente, é um 5 estrelas, entretenimento foi 3, então eu deixei em 4 estrelas, viu? Eu super entendo quem achar que esse livro é um favorito da vida. É que o estilo, que ele é contado fica um pouco desconexo pra mim. Ele teve o mesmo problema que um outro livro que eu li, que eu achei bem legal, mas que, ficou desconexo, que é sobre a Terra Somos Belos por um Instante. Enfim, se você gostou de um, você vai gostar de outro, porque a narrativa é uma vibe meio similar. É sobre ficar uma recomendação, é até legal. Daí eu li esse outro livro aqui, que é um suspense, também lançamento, que é This Book Will Bury Me, da Ashley Winstead. Eu acho que os livros dela não saíram aqui no Brasil, mas tem um outro dela que eu já tinha lido, que é In My Dreams I Hold a Knife, que eu gostei bastante. Eu dei 4 estrelas e meia. Muito bom. E aí eu peguei esse aqui. Eu tava até gostando. A gente acompanha uma menina que perdeu o pai recentemente, e aí ela acaba mergulhando naqueles grupos de investigação de crimes ativos, sabe? Pessoas que ficam viciadas em crimes e querem investigar e bancam os investigadores e tudo mais. Então, ela mergulha nesse mundo e começa a investigar uns crimes que estão acontecendo.
Aí na primeira parte, né, dela entrando e tudo mais, é até bem interessante, o primeiro mistério lá e tal é legalzinho, só que aí veio o mistério principal, que eles se envolvem. E aí no meio, né, da história eu descobri que é extremamente parecido, ela não muda praticamente nada do rolê de um acontecimento real em Idaho e que ainda não teve o trial, como é que fala? A sentença. Não saiu a sentença ainda, não teve o julgamento, porque foi muito recente. E ela escrever um livro com tantos detalhes idênticos, sem mudar nada, de um crime que ainda nem foi julgado, super recente, e aí ela taca um romancezinho de subplot com essas pessoas que estão envolvidas aí, que aparece do nada. Uma outra coisa que eu odeio em livros de suspense, quando taca romance com gente que está envolvida no crime, e aí, romancezinho. Não, não gosto. Então, né, juntou essas coisas, aí eu abaixei pra 2 estrelas. Ia ser pelo menos 4 estrelas, aí eu baixei pra 2 e estou bem decepcionada. Não é um que eu vou recomendar, tá? Mas é sobre... Eu tenho mais um livro aqui que é outra releitura, mas eu tava lendo desde o começo do ano, né? Então eu passei os 3 meses lendo de pouquinho em pouquinho, porque é de não ficção, que é O Feminismo é pra Todo Mundo, da Bell Hooks. Eu amo ela. E eu peguei pra reler porque fazia muito tempo e na primeira vez eu não tinha marcado nada, assim. Foi uma leitura mais, né, só pra ler. Mas agora eu fiz a minha lição de casa, estudei para um caramba com esse livro aqui, eu marquei muitas coisas. E é muito bom, e querendo ou não, é um livro que ela escreveu justamente para alcançar as pessoas que não fazem parte do ambiente acadêmico, sabe? É pra todo mundo poder ler e entender o real significado do feminismo e por que ele é realmente para todo mundo. É bem acessível, bem curtinho, rico em informações. Recomendo demais se você quer saber mais sobre, quer mergulhar, né, nesses temas e realmente entender sobre o que é e não só confiar em pessoas com opiniões duvidosas falando o que é. Essas foram as leituras do mês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou tentando trazer mais. Não sei se o outro vídeo que eu gravei vai sair antes ou depois desse, mas saibam que eu estou trazendo e eu espero que as pessoas que me assistem cresçam esse ano, né? Aumentem. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você não for inscrito, de deixar o seu joinha no vídeo, de colocar nos comentários quais foram as suas melhores leituras do trimestre e de me seguir nas redes sociais, porque eu também crio bastante conteúdo pra lá, estou bem ativa. E é sobre. Até o próximo vídeo, um beijo.